Há uma expressão feliz usada, por exemplo, na Bélgica, em que o rei é o rei dos belgas, não o rei da Bélgica. O rei como representante do povo, da unidade do povo, do vínculo desse estatuto. Eu gostava de sublinhar, mais uma vez, que a monarquia não é um programa político, não é um ideário, nesse sentido que se contraponha a uma direita, ou uma esquerda, ou a um partido socialista, ou a um partido de outra natureza qualquer. Bom era que houvesse monárquicos em todos os partidos, tal como existem republicanos em todos os partidos. É um regime. Embora, infelizmente, a Constituição portuguesa lhe vede a possibilidade de assistir ao povo a definição desse regime. Isso é que é... Já lá vamos. Professor António Reis, grão-mestre do Oriente Lusitano, concorda que se houvesse hoje monarquia o país seria mais coeso ou ainda mais coeso? Não creio que esse seja um fator relevante. Com o Presidente da República também temos um país coeso e não há dúvida nenhuma de que qualquer dos Presidentes da República constitucionais, desde o General Lianos até ao Professor Cavaco Silva, tem exercido o seu magistério de maneira a assegurar a unidade do país. Por isso não creio que é por aí que possamos ver qualquer vantagem da monarquia. Mas se tivéssemos um problema, por exemplo, como tem a Espanha... Porém, deixe-me concluir, com porém uma grande desvantagem. É que, no caso da República, o chefe de Estado é legitimado democraticamente pelo sufrágio direto universal, no nosso caso, também noutros países, noutras repúblicas, será por sufrágio indireto, mas é legitimado democraticamente. E é isso que está fundamentalmente em causa quando aqui discutimos monarquia e república. A forma de legitimação do chefe de Estado. Deve a chefia do Estado ser privilégio de uma família, ser transmitida hereditariamente e ser um cargo vitalício? Exemplo de Cuba. Ora, do ponto de vista dos republicanos, naturalmente, isso acaba por ferir dois princípios essenciais. O princípio dos mandatos limitados, temporários, irreversíveis, e o princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei, decorre necessariamente o princípio da igualdade de direitos dos cidadãos no acesso aos mais altos cargos públicos, naturalmente no acesso à chefia do Estado. Portanto, o sufrágio universal é a maior conquista da República e é essa a primeira ordem de razões que coloca aqui deste lado ainda, Paulo Teixeira Pinto, um rei não é eleito, de facto. Um rei não é eleito, mas a verdade é que há paradoxos muito importantes a sublinhar. Esse ponto que agora foi sublinhado pelo professor António Reis, de facto, é normalmente o argumento usado como primordial. Eu gostava de recordar que países não propriamente atrasados, como a Itália ou a Alemanha, que são repúblicas, têm chefes de Estado republicanos, portanto, presidentes da República, não eleitos pelo povo, mas designados pelo Parlamento. E tivemos agora um caso... Uma forma de eleição, são colégios, designados, não é? Mas não de acordo com este princípio, do sufrágio universal, que é normalmente aquilo que é apontado como falha da República, da monarquia. Mas tivemos também contemporaneamente outro exemplo, agora mesmo em Cuba, com o Presidente da República praticamente vitalício. Houve casos em que constitucionalmente chegou a estar escrito que era mesmo vitalício, como na Jugoslávia com o Marechal Tito, mas em Cuba, praticamente vitalício, o comandante Fidel Castro, e agora sucede-lhe o irmão, enfim... Dinasticamente, quase. Quase dinasticamente, se pudéssemos aplicar o paralelo. Mas eu estou de acordo num ponto com o que foi dito. É que a soberania, a vontade última de decidir todas as coisas, compete ao povo. Portanto, também sob a natureza do regime. E ninguém deve ter o privilégio da eternidade. Assim como os reis não existem para sempre em nenhuma circunstância, porque o povo tem essa possibilidade de mudar e deve ter de mudar de regime ou de natureza. Eu recordo que, por exemplo, na Escandinávia, a prática é quando morre o rei, o Parlamento se pronuncia sobre a continuidade ou não da monarquia. Em Espanha não há nada que vede a impossibilidade da República e em Portugal temos essa ditadura no sentido de não permitir. Este é o maior paradoxo. O senhor está a defender um referendo? Porque é a única forma democrática do povo se pronunciar sobre essa matéria. E todos os cidadãos têm o dever cívico
de acatar essa decisão. Porque só o povo em cada momento é que tem essa legitimidade e essa soberania. Ninguém pode ditar regras para a eternidade. Dr. Medeiros Ferreira, faz sentido a República negar um referendo à monarquia? Bem, demos aqui um salto enorme e eu acho que convém repor a questão nos termos em que ela estava a ser discutida. Em primeiro lugar, a Constituição da República Portuguesa não tem nenhum dispositivo sobre o regime que impeça, por exemplo, o referendo. O que exige é que, qualquer que seja o regime, o Presidente da República, o chefe de Estado, para usar uma linguagem que, aliás, é um compromisso histórico, ditado pela ditadura salazarista entre monárquicos e republicanos, que foi a essência da ditadura salazarista, para que não se falasse em Presidente da República durante o salazarismo, construísse o híbrido nominativo de chefe de Estado. Chefe de Estado e depois Presidente não, mas podemos aceitar. Mas não é esse não o podemos, ponto. não podemos historicamente escamotear que a expressão chefe de Estado, por si só, já é uma forma de sublimar a questão do regime. Portanto, o chefe de Estado, eleito em qualquer destas circunstâncias, não poderia ser, e é só isso que diz a Constituição, é sobre os limites materiais da revisão constitucional. O que a Constituição diz é que não se pode alterar a forma republicana de governo. Ora, o que é a forma republicana de governo? Os cargos têm que sair de uma eleição, não podem ser vitalícios, não é assim? E terá de haver separação de poderes. Ao fim e ao cabo é aquilo que se designa historicamente por forma republicana de governo. Se os monárquicos aceitarem, como por exemplo um rei já o fez, um pretendente, num país que acaba de se dotar de um regime democrático, de disputar eleições. A Bulgária. Em conformidade com estas regras, ou seja, o seu candidato será eleito, se for, por um prazo determinado, como os outros candidatos. Não é assim? Prazo que na Constituição é de 5 anos, sendo passível de brigar, de disputar mais um mandato. Eu não vejo nenhum inconveniente que o pretendente ao trono, nesse caso concreto, dispute essas eleições. Ninguém o impediria. Sobre Ele esse ponto, teria que renovar o seu mandato por 2 vezes. Está a ver o que quer dizer? Não há cargos vitalícios sobre este ponto no regime quero responder. republicano. Sim, não se pode alterar a forma de governar republicana. Na verdade, o que está escrito no artigo 288 da Constituição é a forma republicana de governo, o que são 2 erros. Porque não há uma forma republicana de governo, os governos são o que são no seu plano executivo. O governo em Espanha é tão republicano como é o governo português. Para esse efeito não há nenhuma distinção. O que está em causa, portanto, não é a forma republicana de governo, é a natureza da titularidade do regime. E essa é que devia, em todos os momentos, competir à soberania, à vontade expressa da maioria dos portugueses, decidir qual seja. Em qualquer caso, nós vivemos num Estado de Direito. Eu também reitero, já o disse publicamente, que todos os Presidentes da República eleitos, felizmente para Portugal, mereceram exerceram as suas funções com a maior dignidade, responsabilidade e sentido de Estado. Todos os que foram eleitos, desde o General Ramalhianes até o Professor Cavaco Silva. E, portanto, a defesa do ideal monárquico, neste caso específico, não assenta numa crítica ou num pressuposto de base cética em relação à prática vigente. Mas o que me faz impressão é que se afirme, por um lado, que o grande primado, a grande vantagem da República em relação à monarquia é a capacidade, a suscetibilidade da eleição do chefe de Estado. E ponto 1, isso não existe sempre. Ponto 2, não é sempre temporário, porque há casos que são vitalícios. Ponto 3, é até hereditário. Caso vitalício? Então não existe em tantas repúblicas, como disse, acabei de dar um exemplo. Fidel Castro. Não, constitucionalmente. Não, constitucionalmente. Não faz Dei um exemplo constitucional